sentar, paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu, sinceramente, eu estou aqui hoje para aprender até com vocês, comentários de vocês, porque eu estou diante também de professores, obreiros, pessoas que conhecem, homens, mulheres. Então eu acredito que a gente vai trocar aqui um pouco de conhecimento, porque eu acredito que o que eu sei, o que eu estudei, acredito que vocês também estudaram, homens, obreiros e obreiras que estão aqui, que conhecem esse texto. Eu fiz algumas coisas para comentar e a gente vai hoje aqui aprender que há 20 anos no ministério, desde 2011, na primeira igreja que eu pastoreei em 2011, eu tenho percebido que existe muito Josafá que começa bem, tropeça, não mantém o que era, começa bem, mas não consegue permanecer bem, e isso parece que virou uma rotina. E a gente vai ver um pouco sobre isso daí, o que é começar bem, mas será que continua bem? Será que está do mesmo jeito? Por que não está do mesmo jeito? Oi? E a introdução da lição, ela fala que Deus nos criou para que o adoremos. E nessa lição, veremos que o rei Josafá entendia bem este princípio. Por adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em favor do seu povo. Eu fiz questão de ler a introdução, agora os próximos tópicos vocês vão ler, para a gente ver aqui que ele entendia bem. Aí eu fiz questão de ver isso aqui, que entender é uma coisa. Agora fazer, porque os outros fazem, é outra coisa. Entender, se eu acho que para mim ser um professor de escola dominical, que o pastor me concedeu esse privilégio, eu preciso entender o que é ser um professor. É outra coisa. Se eu querer pular porque os outros, se eu sei que quer estar cheio do Espírito Santo, eu entender o que é uma coisa. Agora fazer porque o outro faz, aí é outra coisa. Se eu querer ir evangelizar porque eu entendo que é evangelizar, é uma coisa. Agora se eu quiser ir porque os outros vai, é outra coisa. Se eu querer ser pastor, que hoje é fácil, porque tem curso aí, a pessoa você quer pegar uma carteirinha dependendo do lugar. Agora, se eu entender o que é, agora querer ser porque outros amigos são, aí é outra coisa. Então tem uma diferença entre entender e ser porque os outros são. E tem algo que eu marquei aqui, é um motivo de oração. Eu fiz questão de ver aqui que para a gente tem um segredo para a gente ter sucesso na nossa vida ministerial, a gente aprender, por exemplo, uma coisa que as pessoas fazem porque os outros fazem, uma coisa que eu aprendi isso em reunião de obreiro, em convenção, falam para aí, vamos ficar de pé com a permissão do pastor? Eu vejo isso acontecer isso direto aqui. Mas perguntou ao pastor Milton, posso pedir para eles ficar de pé? Ou seja, eles não entendem o que é falar isso, vamos ficar de pé, agora eles fazem porque os outros fazem. É diferente. Então é por isso que fala aqui que Josafá era rei, começou bem, mas ele entendia. Mas uma coisa é entender, outra coisa é a pessoa ser ingênua. Aqui o comentarista, o bispo, ele fala aqui que ele era ingênuo. Entender uma coisa, agora ser ingênuo, aí é outra, com bastante ingenuidade, aí eu tropeço, nunca vou para frente. Por isso que... Opa, eu congreguei
Haas, 2 anos. E quando eu congreguei lá, era o pastor Aparecido Ribeiro, que já dorme no Senhor. Eu vi uma ingenuidade tão grande nele, tão grande, que não era ele que dirigia a igreja. Então. Era o povo que dirigia a igreja. É isso. Olha que coisa. Na simplicidade dele, na ingenuidade dele, ele achava que estava praticando bem, mas era o povo que estava na direção de Deus. Na direção. Aí, ó, tá vendo? Isso daí é uma coisa. A gente está numa coisa, mas por ingenuidade é tropeçar. Agora, não tem, ó, para nós, eu acho que não é segredo. Porque se fosse segredo, não tinha sido escrito. Não tem, a única coisa para a gente ter sucesso é Josué 1:8. Não te aparta da boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, né, para que você possa praticar e tome cuidado, que é para não deixar de fazer o que nele está escrito. Fazendo isso, terá sucesso na vida. Não tem outra coisa a não ser meditar na palavra da lei e fazer o que ele está pedindo. Porque senão a gente não vai ter sucesso. Quem pode levar nós a atividade? Josafá reinou em Judá aproximadamente entre 872 e 848 a.C. Nesse tempo, o reino de Israel estava dividido em 2. Sul, Judá e Norte. O início de seu governo foi temente a Deus, mas ao final da sua vida rebelou-se contra Deus, sendo punido por ele. Mas Josafá, seu filho, tinha o entendimento de que o sucesso de seu reino estava pautado em caminhar conforme a lei de Deus, 2 Crônicas 17:6. É o último versículo que a gente leu do texto de referência. Ou seja, ele começou bem, ele andou bem, ele tirou todos os postos ídolos, toda a idolatria, ele começou a ministrar a verdade. Ele foi um homem que o início dele, meu Deus, ele servia, ele obedecia o que Deus falava, ele cumpria. O que Deus pedia para ele fazer com o povo, ele fazia. Aqui ele já está indo muito bem, Josafá. Porque se obedecia. E aqui ele estava muito bem. Josafá não tinha nada que pudesse reprovar ele. Que Asa, no início de seu governo, foi temente a Deus, mas no final da vida rebelou-se. Ou seja, esse negócio de falar que filho de peixinho isso é no passado. Porque quem era profeta, os filhos eram profeta. Quem era. Morreu o pai, o filho reinava. Só que esse negócio de falar assim, a gente é o que o nosso pai é, eu nunca fumei. Mas eu tenho informações de que o pai fumava. Então, Josafá, ele teve uma criação com o pai dele, mas ele era um homem temente a Deus. Então, às vezes, o pai pode estar sendo ruim, mas o filho, com a bondade de Deus aqui, ele está seguindo em frente. Mas vamos continuar no tópico 1.1, onde ele continua bem. O reinado de Josafá. Josafá significa Jeová tem julgado. Ele assumiu o trono de Judá aos 35 anos e reinou 25 anos em Jerusalém. Ao assumir o trono, o monarca tinha uma escolha: fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o mal. Ao contrário do que escolheu o rei Acabe. Josafá escolheu seguir os caminhos do Senhor, tirando os postes ídolos. E no 3º ano de seu governo, enviou seus príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. Você vê só o compromisso, né? Uma pessoa que ele não se preocupa consigo mesmo, mas ele se preocupa com o rebanho. E aqui a gente vê que ele sabia. Ou seja, ele estava envolvido aqui, ó. Ao assumir o trono, o monarca tinha uma escolha. Ou seja,
seja, naquela época e até os dias de hoje, a gente sabe como que trabalha um outro pastor. Por exemplo, nós estamos no setor 4, nosso pastor. Nós somos que setor? Você fala de livro regional? Livro regional, 6. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu lembro que a primeira reunião foi no Jaraguá. Depois foi aqui no C60 de Vídeo, em outubro, se eu não me engano. É aqui. É aqui que a gente vai ter. E na primeira regional, você vê só, a gente sabe como que trabalha cada pastor, cada local. E Judá e o reino de Israel, um conhecia o trabalhar do outro. Um sabia, só que na verdade que a gente vê que a união é entre dois povos de Deus, não é ímpio. É ímpio, na verdade, na forma de agir de Acabe, do pai dele, dos filhos. Agora Judá, e a gente vê quem foi também o pai de Josafá, também fez errado. Mas você vê que eles são todos os judeus, só que está dividido. Não queriam se unir. Você vê só que a divisão, você vê só que é dentro de casa. Parece que é uma congregação contra a outra, uma querendo ser melhor do que a outra. Mas Jesus fala, né, da casa dividida, né? É isso! Os inimigos ficam dentro de casa. Ele foi bem enfático. Mas eu tenho acompanhado, e a melhor palestra que ele deu, que eu acho, é sobre a igreja brasileira. Estou falando no contexto geral. A igreja brasileira atende aos anseios da população brasileira? Sim, talvez. E aí ele volta um pouco à história do Brasil, quando o Brasil foi colonizado. Aí depois ele explica o porquê, né, de todas essas 3 respostas. E é interessante que a gente vê que as igrejas brasileiras hoje, por exemplo, o pastor foi, não sei que dia foi, eu disse aqui, o pastor, ele consagra um obreiro, Então, amanhã ele já começa a apunhalar o pastor pelas costas e vai, não porque ele é pastor, consagrado a pastor, ele tem o direito de ir abrir uma igreja. É isso. Olha aqui na igreja, se não me engano, no Nuno de Assis, não sei se é Ferreira, não me engano. Ferreira. Ali, quem vai congregar lá e outras igrejas, a pessoa não procura nem saber de onde veio. E vai. Não leva carta de mudança. Eu vou falar uma coisa, se eu chegar, o pastor ele é assim, eu conheço ele. Ele teve na Independência, o pastor Benedito Glória, lá onde eu pastoreei, depois foi o pastor Milton. Quem frequentava era o pastor. O Benedito Glória, ele ia lá com as filhas dele, no alto da cidade. E a gente tem o hábito de quando uma pessoa chegar, a gente vê a carta de recomendação e outra, a gente ligava geralmente para o pastor de onde ela era, como é que era. Os líderes, eu pedi, se vocês for fazer congresso, quem você for chamar, eu quero que você passe primeiro para mim, quem vocês vão chamar, que eu quero saber quem é. Os irmãos, vocês no geral, mas não é ser mandão. Isso que a gente tem que saber quem é que a mocidade está chamando para pregar no congresso, o pastor tem que saber. Mas, e antes, lá, pastor Sebastião Barbosa, se eu não fosse para a escola dominical, eu ia ser consagrado? Eu ia para a convenção? Eu tinha que ir para os lugares? Como que eu ia? E meu dízimo, e o meu nome? Hoje em dia você pensa que é assim? E antes, quando as irmãs do ciclo de oração lá, se não viesse para o ensaio, elas iam cantar? Não era assim não, então as coisas mudam dentro da igreja. E o que o evangelista Francisco falou é a igreja. O pastor, você sabe que o pastor, a gente está orando pelo pastor Odair, né, pastor? O senhor sabe a situação dele? Sim, está melhor. Está melhor, né? Está bem. Ai, que bom. Seu pai. Ele vai estar aqui. Oh, glória a Deus. Ele vai estar aqui amanhã? Amanhã não está aqui uma reunião, amanhã à noite. Ah, sim. Ai, que bênção. Ele foi lá no meu serviço antes de acontecer, mas graças a Deus ele está bem. Vamos para o tópico 1.3. Não, mas eu queria ler aqui uma coisa na minha orientação didática, desse tópico 1.2, que é o pastor Marcos Henrique, que ele comentou, que fala que quando um homem, imagem e semelhança de Deus, chega a prostrar-se perante um ídolo e adorá-lo,
é porque lhe falta conhecimento espiritual. Por isso é que devemos adorar o Criador e não a criatura. Mas, infelizmente, é complicado. Essa situação, eu não entro nem em detalhes para premunir a identidade da pessoa, mas a gente vê um tipo de gente que tem que só Deus na causa. E para o pastor, que ainda bem que o pastor é uma pessoa que na verdade ele é um tesouro aqui, que é só Deus que sabe, porque ele faz visita nas casas. E não é que a gente é curioso, né? Quando a gente vai, né? Mas é que você vê as coisas, né? Não tem como não. Né? A gente vai fazer oração, você percebe, então você nem fala, mas só fala com Deus, liberta, né? Ajuda. Tópico 1:3, 1:2. Seja bom, mas não tolo. A atitude de Josafá em querer sempre agradar ao Senhor, andando conforme os preceitos do Altíssimo, nos traz uma grande lição. É preciso estarmos sempre atentos à vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas para cumpri-la. Afinal, se somos povo de Deus, então valorizamos a palavra de Deus. Josafá tinha um coração puro e reto, mas não atentava para os oportunistas. A Bíblia diz para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Josafá não foi prudente e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. É preciso ter prudência para fazer alianças. Deve-se sempre consultar a Deus para não o desagradar, pois o Senhor não vê como o homem vê, ele vê e sonda o coração. Ou seja, é verdade, né? Eu certifico que eu já usei essa palavra aqui, mas eu mudei o tom. Lá no meu serviço, eu sou crente, mas não sou bobo, hein? Eu falei assim, você toma vergonha na cara, você para de ficar falando essas coisas aqui pra mim. Você está pensando que eu sou moleque? Tive que falar assim, nunca mais. Não é que é falta de educação, mas tem hora que às vezes eu tenho que... Se eu não... A pessoa vai ser assim... Não, que é isso? Tem que ter autoridade, né? Claro. Nós somos uma autoridade, É. somos embaixadores do céu. Isso. Nós não somos um Zé Ninguém. Não, então, é isso. A gente não é um... Não, que isso? Aí a gente fica desse jeito, se agora a gente pega, a gente está sentado no banco de ônibus, chega uma senhora, a gente levanta, às vezes a gente vê os outros, o que você só, por favor, será que você podia ajudar a senhora aqui? Tem hora que a gente tem que fazer com respeito, porque a pessoa finge até que está dormindo no banco de ônibus, para não dar lugar. Agora, serrei uma coisa, agora não dá. Não atentar para os oportunistas, meu Deus do céu, aí não tem como continuar, né? Eu fico pensando assim, você é pastor, você é seu segundo pastor, você é professor, pessoas responsáveis. Se a gente não abrir o olho para ver os oportunistas que às vezes querem se deixar, derruba você, derruba a gente, quando a gente vai ver, a gente já está naquela situação. Agora, poxa vida, acaba e não percebe, é preciso ter prudência. Por isso que aqui está escrito aqui, ele leu, ser prudentes como as serpentes e simples como a pomba. E eu fiz questão de ler aqui e marcar que por faltar a prudência em alguns cristãos, a gente vê coisas estranhas e terríveis acontecerem, como ministérios serem divididos por alianças fora da vontade de Deus. Cultos serem prejudicados por se dar oportunidade para alguém que não tinha vida com Deus e nem ética no microfone. Nossa, quantas igrejas aí já perderam gente por causa disso, falta de ética no microfone, falar coisa que não é para falar. Bem no dia que estava vindo os convidados. E às vezes a gente fica numa situação comprometida, a gente vê isso daí. Então Josafá é um homem de Deus, só que é esquisito quando o pastor sempre fala, o pessoal reclama de mim, que eu sou meio assim, mas está aí até agora. E está trabalhando, e está batalhando. Eu, sinceramente, na situação, quando eu não estava aqui em Bauru, quando eu estava lá, as que eu estava passando, eu vou falar uma coisa para você, o pastor falou assim que ele foi, meu Deus do céu, eu fico pensando o que passou na cabeça dela, aquele o dedo de Deus vai apontar bem para ele, assim, no meio de 200. Já pensa na situação e dizer não.
e tem que falar sim? Hã? Tem que ter coragem, não tem? Agora fala para mim, para dormir de noite, depois dos cultos, no começo. E as filhas, como que fica? E a esposa? Essas coisas você pensa que quem que vê? É só a pessoa e Deus. Eu estou falando isso por experiência própria. Ninguém vê. E a gente tem que chegar na igreja e dar risada ainda. Hã? Se você chegar de triste, cabisbaixo, não dar risada, meu Deus, você é o alvo de tudo. O culto não vai ficar bom, o culto não é por causa disso, por causa daquilo. Então, uma coisa é liderar, outra coisa é ser ingênuo. Pastor Ricardo, oi? lá no Parque Veludo, uma vez, na minha ingenuidade, apareceu um camarada lá de manhã cedo, falou com o obreiro. Aí o obreiro falou comigo, pastor, tá vendo um irmão aí? Olha, é cantor, é não sei o que, não sei o que. O obreiro ficou todo empolgado, aí aquela empolgação. Quando chegou a noite, o cidadão me apareceu lá. Ixi! Me apareceu lá com uma caixinha de som, com CDs na mão, que não sei o quê. E já é um senhor já. Olha que só. não sei o quê, que não sei o quê, conversa para lá, conversa para cá. E queria oportunidade para cantar. Aí deu oportunidade para cantar. Ai, ai, ai. Que hino que foi, meu Deus? Ele cantou uns hinos lá de moda de viola, e no final ele cantou um hino que eu me lembro, umas duplas caipiras já gravou. Não sei se aquele senta aqui no meu. Ah, eu sei qual que é essa É daqui. uma moda caipira, que um monte de cantor sertanejo cantou. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, né? Eu fui crucificado por aquilo. O povo me arrebentou. Então. O povo moeu. É isso que eu O povo falo. moeu. O pastor não tem visão, o pastor está besta na cabeça. Qualquer um que aparece na igreja ainda dando uma oportunidade. Eu saí moído naquele dia. O camarada ainda me deu um CD aí do Dito Cujo. Eu falei, misericórdia. Rapaz do céu, aquele dia mas foi na minha ingenuidade. Hoje, depois de tudo isso, o camarada pode aparecer aqui banhado de ouro. Banhado de ouro. Eu vou perguntar, vou fazer igual o pastor Benedito Glória fazia. Ô Cláudio, você conhece aquele camarada ali? Se o Cláudio falar, não. Ô Paulo, você conhece o Ricardo? Não. Você conhece o pastor Ricardo? Não. Ixi, Você conhece? Não. Você conhece? Não. Você conhece? Não. Então fica lá. Deixa ele quietinho. Mas é difícil. A situação é meio complicada, porque na verdade o joio parece com trigo, né? E a gente não sabe. É difícil mesmo. É muito difícil. Vamos lá, tópico 1.3. 1.3 não. É 2, né? Não, 3. 1.3. Repreendido para a correção. Josafá foi contemporâneo do rei Acabe, Acasias e Jeorão de Israel. Os reinos estavam divididos. Josafá tinha boas intenções e sua bondade e ingenuidade o fez aliançar-se com o rei idólatra e mesquinho, e o levou a pelejar uma guerra que não era sua, e isso custou a vida. Devido à associação com Acabe, Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus viria sobre ele. É preciso estar atento para as alianças realizadas na caminhada, a fim de não entrar em guerras desnecessárias. Buscar a vontade de Deus para todos os quesitos da vida é sempre melhor. Olha só. Meu Deus do céu. Repreendido para a correção, porque Deus repreende e castiga o que ama. Até aí ele já era para ele estar feliz, porque Deus estava corrigindo. Agora, a Ana Laura leu que ele era contemporâneo, ele foi da mesma época de Acabe, de Acasias e Jorão, que eram filhos de Acabe, era a mesma época. E quando fala que tinha boas intenções, Josafá tinha boas intenções, tem um ditado que fala de boas intenções, o inferno está cheio mesmo. Boas intenções, esse negócio de boas intenções, você quer falar para você que está com boa intenção, cuidado. E falar que levou a pelejar uma guerra que não era sua.
Sabe o que é isso daí? É um monte de gente ficar querendo comprar a briga dos outros. É querer defender uma pessoa que a gente nem sabe nem quem é que a gente está defendendo. Isso é a pior coisa que eu já me meti, já foi querer fazer isso daí, querer ajudar uma pessoa, querer comprar a briga dos outros. Ainda sei, pessoal, eu sou sua amiga, viu? Qualquer coisa que você estou com você, vamos para essa briga aí, vamos para cima aí, que não vai querer. Esse negócio é comprar a briga dos outros, mano. Ficar querendo entrar em assunto que não é da pessoa, às vezes a gente entra para querendo ver a pessoa está errada. A gente nem sabe a história. Se for puxar o fio, o histórico da pessoa, a gente estava protegendo e defendendo, a gente vai acabar sendo do mesmo jeito. Defender a coisa errada é ruim demais. Ele foi repreendido. E Josafá não foi uma vez só, não. Não foi só uma vez que ele já foi repreendido. Porque é fogo, você ser repreendido várias vezes. Eu, lá no serviço que eu estou, graças a Deus, no serviço que eu estou, trabalho, eu sou porteiro e vendedor num depósito de gás. E o gás agora parece que está saindo mais do que está, porque o povo está mais em casa, está comendo mais, não sei o que está acontecendo, né? E parece que não dá conta. Então, eu estou numa empresa que é a que mais vende a portaria que eu estou. Das 5 que tem em Bauru e a gente abastece 19 na região, a única porteira que trabalha de domingo é a minha. Então, é uma hora essa que vai me ajudar, só que se eu dizer não, eu corro risco. Aí eu falo assim, como o pastor passou para mim a tabela das escolas dominical, aí eu já cheguei no gerente, eu preciso pelo menos de folga nesse domingo. Ainda bem que tem o Michel para dar aula para a mocidade, senão eu falei, e agora, como que vai ser? Aí eu estou de folga nesse dia 18, esse dia 16, para poder dar aula. Porque é ruim. E ser repreendido, o pastor já precisa chegar uma pessoa já umas 2 vezes e não aprende. Aí eu tudo pensava, mas Deus não desiste. Deus não desiste, mas não é porque ele não desiste que ele vai pegar e vai manter a pessoa no mesmo lugar, na mesma posição. E ficar comprando briga das pessoas que estão erradas, querer ficar defendendo pessoas que a gente não sabe, então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, quando menos espera, na orientação didática fala que o ato de repreender significa admoestar, denunciar uma conduta errada ou chamar a correção. Deus usa a repreensão como um recurso para apontar os nossos erros. O sábio persiste na importância da repreensão e da disciplina. É preciso entender que Deus nos repreende porque nos ama. Uma vez que, sendo pecadores, nossa condição natural é de estarmos afastados do caminho do Senhor. Ou seja, o inimigo aqui ele é astuto. Aqui a gente vê aqui uma pessoa sendo chamada para fazer aliança, sabendo, conhecendo. É por isso que eu acho que essa palavra aqui, ela fala que é boas intenções e sua bondade e ingenuidade o fez aliançar-se com um rei idólatra. Agora, a ingenuidade, aqui que eu fiquei em dúvida foi com essa ingenuidade, porque eles conheciam um reinado do outro reinado. O problema é quando quer ter benefício em fazer aliança. Quando a pessoa quer algo em ganho, ele faz aquilo por interesse. Primeiro que futuramente a gente vai ler aqui que ele colocou foi a filha dele para casar. Não, o filho para casar com a filha. Mas unido, igreja com outra igreja, porque existem igrejas que são muito unidas, que é porque para se fortalecer, para derrubar uma outra, para chamar mais atenção para si. E Josafá ali, na verdade, ele foi corrigido. Só que o problema é o seguinte, quase 400 profetas de Acabe, acho que foi o pastor que falou esses dias dele aqui, que falou assim, eu tenho um aí que não fala mal de mim não, mas você quer ouvir, vamos ouvir. Só que os outros falaram assim, não vai com ele, pode ir que vocês vão ganhar. Aí foram atrás de, se não me engano, acho que Micaías, né? Isso. Aí ele falou, no começo ele até falou para ele, vou falar a verdade. Aí ele falou. Só que a verdade não foi falada, por que Josafá ouviu os outros? Porque será que era quase 400?
Sabe qual que é a prova daqui, irmão? Que a maioria não fala a verdade. E você pode ver, geralmente, quem fala a verdade é o que tem muitas vezes menos oportunidade por aí. Pastor Ricardo, nós estamos chegando numa época de tantas alianças, né? Então. Daqui um dia começa a política, né? É aí que está. Quantas alianças são feitas? Quantos cristãos se envolvem em política e fazem aliança com quem não deveria fazer aliança? Quantos pastores fazendo aliança com um candidato a prefeito, candidato a vereador, levando, colocando no púlpito da igreja, fazendo aliança com pessoas incrédulas. Eu vou falando de coisa que eu sei. Eu vi. Homem homossexual, só porque era ser candidato a prefeito e era forte, chama ele lá para cima, ainda coloca para cima e sobe, 2, 3 escoltando ele. Aí quando ele chega, ele senta, não é uma cadeira, ele senta, aí ele fala sem contar as diaconisas, com a pule, o pastor manda passar aquele polimento na negócio, o copo assim, o primeiro que vai para ele assim, fala a verdade, qual que é a intenção disso daí? E Deus só, vai ter. Aliança de interesse. Aliança interesseira. Então. E agora, o que mais vai ter? E o problema é a ordem que o Senhor, que eu tive que ter para colocar no vidro do carro, e para colocar na igreja, e colocar o povo para tirar não sei quantos votos, e eu que não mando esse negócio para lá, não, senão onde eu ia estar? Aliança é complicada, gente. O problema é que só Micaías, um falando, quase 400 falando errado. Aí ele dá crédito para quem está falando mais, porque a multidão pregava errado. Dá uma olhada para você se as igrejas maiores que tem, com aquela multidão, fala para mim se prega a verdade. Ou se não é prosperidade, se não é uma aliança esquisita. Agora, quero ver uma igreja mesmo que prega a palavra como tem que ser pregada. Ela tem gente, mas a maioria não dá atenção para aquilo. Porque quem que gosta de ficar ouvindo a verdade? Esse negócio de verdade dói, verdade machuca. Que é isso? Verdade não dói. Esse negócio de verdade machuca. Não ande fora da vontade de Deus. O rei Josafá assumiu o reino de Judá com o intuito de levar o povo aos caminhos do Senhor. Devido à sua atitude diante do Senhor, Deus era com ele e o fazia prosperar. Mas a ingenuidade de Josafá o levou a trilhar caminhos perigosos, sem buscar o consentimento de Deus, aliançando-se com pessoas que não agradavam ao Senhor. Sabe o que eu fico pensando? Eu tenho uma filha de 11, né? Tenho o Miguel de 2,5 e tenho uma que ontem fez 26. Meu Deus do céu, na verdade eu estava lá, que igreja que eu estava? Era lá no Santa Luzia, agora que é Manaim, né, pastor? Que era o pastor Paulo na época. E a minha filha, nossa, é uma bênção, cantou, louvando. E eu fico pensando na gente que fala, porque domingo passado foi falando sobre o negócio, sobre o Dia dos Pais. Foi citado bastante, sabe o que? Pai ciumento. Eu sei quem eu sou também. Sabe o que é isso? Na verdade é medo. Porque eu que sou homem, pai que é homem, sabe que o homem vai fazer para tentar pegar a filha, tentar desviar a filha, tentar infectar a filha, tentar contaminar a filha. Por quê? Porque a gente é homem. Por que a mulher, quando tem filho, fala com o filho, cuidado com as meninas? Porque ela é mulher. Ela sabe como é que é. E hoje é isso. Eu fico preocupado com o pai que tem filha, ou tem filho que fica envolvido com mulher aí, que na verdade determinadas mulheres que tem um jeito esquisito, parece que no vez de gostar de homem, gosta de mulher também, e o filho fica envolvido muito com aquela menina que tem jeito de homem, daqui a pouco ela ainda está gostando de homem também. Por quê? Porque aquela aliança está dentro da igreja. Ou tem uma filha que é assim com um menino que parece que não sei se é homem, se é mulher, ela fica pensando, mas você fica muito envolvida, daqui a pouco, se ele não gosta, ela capaz da minha filha vai começar a gostar também. Aliança errada. Mas chega uma hora, quando a gente tem uma filha nas nossas mãos, é uma coisa, irmão, agora como começa a crescer,
Pô, irmão, fica difícil. Pensa num pai que trabalha só chega em casa de tarde para saber como é que foi as coisas. É difícil, e mamãe? Aliança errada, irmão. Se envolver com pessoa errada, e olha, o que tem de gente crente dentro da igreja aí, se a gente menos espera, está sendo tomar cuidado com quem a gente se une. 2-1. O grande erro de Josafá tinha boas intenções de estabelecer a paz entre o reino de Judá e o reino de Israel, a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Mas o fato é que Acabe era um rei mau, astuto e idólatra, que perseguia e matava os profetas de Deus. Acabe estava debaixo da maldição de Deus, e aliar-se a ele seria terrível para Josafá e todo o seu reino. Não havia motivos para uma aliança, visto que Deus não estava nesta parceria. Mesmo diante de perigos eminentes, Josafá aparentou-se com Acabe. O rei de Judá permitiu que seu filho Jorão se casasse com Atalia, filha do rei Acabe e Jezabel. Essa aliança interessava mais ao reino de Israel, pois Acabe teria paz com a fronteira ao sul e um forte aliado, caso precisasse nos embates contra a Síria. Olha só, gente. Eu falo para você, eu tenho uma filha de 11 anos, eu e a Alessandra, a gente está na todo vapor, tá uma criança, mexe com tudo, está estudando lá a live, tudo, mas tem celular, ela tem lá. A gente, o que a minha esposa permite minha filha fazer? Quem que eu vou permitir quando ela estiver no ponto de namorar? Será que eu vou examinar? Será que eu vou ver? Será que eu vou fazer uma perícia? Será que eu vou botar em cima? Pensa no trabalho que não é. Isso daí, Paulo. Você ficar em cima para saber quem é. Pensa nas amizades. Sabe o que a minha filha falou esses dias para mim? Na classe dela tem 6 meninas que gostam de meninas. 11 anos, 10 anos, 12 anos, desse jeito. Olha como que não é. Aí a amiga falou assim, a Isabela pode passar aqui em casa um pouco? Eu falei, meu Deus, quem que é? E agora? A gente tem que conhecer. Aí manda a nossa filha para lá, não sabe quem é, para passar um dia com a amiga, porque agora essa quarentena, ficar em casa não dá, tem que deixar ela tadinha sair um pouco. Fica difícil. Agora, se aliar. Pensa o universal com a mundial, o poder de Deus. O unir. Você sabe que já um bate com o outro. Você sabe que Valdomiro saiu de lá. Pensa R.R. Soares com outra igreja. Pensa Madureira com Belém. Cada uma pensa diferente. Esse negócio fala assim que o povo de Deus é unido, irmão. Eu tô falando esse negócio de união. Eu vou falar para você que eu sei como é que é. A Madureira que trabalha de um jeito. Belém trabalha de outro jeito. Agora, quando se fala de querer fazer união, já pensou? Josafá, por interesse de Israel? Isso é tudo interesse. Até a gente, dentro aqui de onde a gente está, a gente tem que tomar cuidado com quem que a gente vai se unir, porque graças a Deus, irmãos, nas igrejas que eu passei, desde que eu me converti em Madureira até hoje, mas eu não passei em igrejas ruins, não, porque onde eu tive Manaim, Independência, aqui, eu não vejo como uma igreja ruim que tem aliança com coisas erradas. Graças a Deus a gente está aqui com todas as dificuldades, mas porque não tem aliança. Mas porque se tem, você tem todo o direito de pegar você para mim, não é lugar não. 2-1, 2-2, né? Isso. Amizades erradas nos afastam. O profeta Micaías havia alertado Josafá sobre o fracasso que seria a investida contra Ramote de Gileade. Mesmo advertido pelo profeta, Josafá levou adiante seu sonho de unir as tribos de Israel, procurando fazer isso com o famoso jeitinho. Em meio a tantos desencontros, Josafá teve que aprender que Satanás nos proporciona falsas amizades para nos desencaminhar da santidade e da verdade. Essa dedução me levou a pontuar alguns amigos que devemos nos afastar em nossa caminhada cristã, se quisermos gozar da vida eterna. Amigos do benefício, amigos do roubo, amigos de intriga, amigos da ganância, amigos do sexo desenfreado.
Lembre-se que a santidade é imprescindível para alcançarmos o céu. Aí, ó, esse texto que a Ana Laura leu, aqui ainda falou aqui, ó, famoso jeitinho. Ou seja, tem gente, irmão, que tem prazer para aprender. Porque tem duas formas de aprender, que eu acho a mais bonita é aprender com o erro dos outros. Do que aprender, porque a gente muitas vezes aprende com a gente tropeçando, caindo, se machucando, só assim que a gente vai aprender que não pode fazer. Agora já tem gente que já aprende com o erro dos outros. Porque, meu Deus, agora quando ela leu aqui, ó, amigos do meretrício, sabe o que é esses amigos do meretrício, amigos das nossas filhas, dos nossos filhos? Aquelas tipo de pessoas do grupo, da igreja, que gosta de bagunça. Que fica com um, fica com o outro, não para com ninguém. Isso aí é amigos do meretrício. Gosta de bagunça, gosta das baladas, gosta de ir nas festinhas. Isso aí é amigos do meretrício. Isso aí, eu não estou falando do ímpio, não, estou falando de dentro. Às vezes a gente não sabe, mas você pensa que você não ouve comentários, que você não tem informação. Isso é a mesma amizade como o nome de Deus, mulher de Deus, mas só que a palavra está sendo ministrada. Deixa que aquele grande dia que se acerte com Deus. O importante é fazer a nossa parte e pregar a verdade, para depois não ficar dando conta lá. Milton, sua vez, Milton, você foi guerreiro, você não disse não para muitas coisas, só que lá no Bela Vista está acontecendo, você deu uma aliviada nas coisas. Eu coloquei no teu coração para pregar alguma coisa e não pregasse. Ricardo, você tem a oportunidade, o seu pastor lá pediu para você pregar e eu fui, você foi, mas você não falou o que eu disse. Você deu uma aliviada lá e por causa disso não ouviram. Quem que vai ter que pagar por isso? Vai ser eu. Então, o assunto é sério, irmão, quando a gente, na verdade, faz as coisas erradas, nos afastam de Deus. 2, 3. Escolhas erradas propiciam fracassos. Josafá aliançou-se a Acabe através do casamento de seus filhos. Uma aliança feita sem a direção de Deus gera sofrimento e dor. Atalia, anos mais tarde, quase exterminou a descendência de Josafá. Na ocasião, Acabe persuadiu a Josafá para que fosse com ela a trabalhar contra Ramote de Gileade. Josafá prontamente se disponibilizou a ir com Acabe, mesmo ouvindo a advertência divina para não ir. Josafá ignorou e foi para a batalha juntamente com Acabe e seus exércitos. Nessa batalha, Israel e Judá foram derrotados e Josafá quase morreu. O Senhor tinha planos grandiosos para Josafá, assim como Ele tem para nós. Mas é necessário atentarmos para quem está andando conosco, pois as companhias compõem os bons costumes. Olha isso. Olha, mais do que explicar isso daí. Olha o texto que a diaconisa leu. Mesmo ouvindo a advertência divina para não ir, Josafá ignorou e foi. Fala a verdade, irmão. Tem que ter uma paciência com gente assim, né? Meu Deus do céu, gente. Mesmo ouvindo, eram muitos profetas de Acabe lá e só Micaías. Meu Deus do céu, gente, eu coloquei aqui, um monte de situação dessa difícil. Ainda fiz questão aqui, Acabe se disfarçou. Ô irmão, isso é amigo? Que está comigo, que está com você, alguma coisa, mas na verdade ele está disfarçando só para ver, para não morrer, na verdade para tipo, você que morra. Vão para a batalha. E eles foram vestidos de rei? Não, ele foi disfarçado. Às vezes tem uma pessoa disfarçada do nosso lado, a gente não está nem vendo. Só que quando Deus quer acabar e derrubar,
Ô irmão, pode disfarçar. Por isso que eu falo, irmão, hoje nós estamos na graça. Ele está aqui, ele está pregando. Sexta-feira o pastor Milton falou, sexta ou quarta-feira passada, sobre colocar, aqueles que colocam a cara a tapa, né, diante de uma sociedade pecaminosa como nós temos hoje. Isso. Sociedade, política, enfim. Os poucos pastores que colocam a cara a tapa. Quer dizer, aqui Acabe disfarçou, provavelmente Josafá disfarçou, foram tudo, né? Josafá foi. Não quis colocar a cara a tapa, né? Não quis. Acabe ele foi inteligente, e Josafá sendo meu amigo. Amigo o quê? Tá como rei. E o objetivo não era o soldado, era pegar o rei. E Acabe sabia que o objetivo era o rei. Só que ele estava disfarçado como soldado. E foram mirar quem? O rei, achando que era Acabe, mas era Josafá. Quando descobriram, Deus livrou. E um soldado, do nada, pegou uma arma e lançou. Do nada. Ele nem imaginava aquele soldado inimigo. Pegou uma arma e lançou. Pegou, foi bem Acabe. Porque quando Deus quer, não adianta disfarçar. Pode estar aqui no nosso meio, pode estar sentado ali do lado dos pastores, igual eu estou ali também, os obreiros, pode ficar disfarçado, mas vai chegar uma hora que aí Deus fala, ficou aí, ficou, deixei. Todo mundo sabe que era um bom professor, Ricardo, tudo, mas chega uma hora, aí é um acerto de contas. Por isso que, irmão, a igreja está cheia. A igreja de Deus Bloco 3. Tem que apertar aqui, né? O primeiro sinal, né? Isso. Três. Josafá se arrependeu de seus erros, buscou ao Senhor e motivou o povo a fazer um concerto com o Senhor. Nomeou juízes para administrar o país com justiça. Fortaleceu as defesas da fronteira do norte. Também cidades e posições em Judá, e as nações lhe pagavam tributo. Os reinos em torno de Judá passaram a ter paz, o que fortaleceu a economia da nação. Mas ao final do reinado de Josafá, 3 reinos uniram forças para invadir Judá. Ouvindo isso, Judá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregoando jejum em todo Judá. Oh, glória! Aqui a gente vê um arrependimento. Aqui a gente vê que ele errou, mas ele reconheceu, se arrependeu, só que teve consequência do erro. Porque uma coisa, mas a gente pedir perdão, outra coisa é só porque errou, pediu perdão, continua a mesma coisa. Não. Eu e a minha esposa, a gente conversa. A gente sabe como é que é entre erros um dos outros, a gente conhece, quem é casado sabe, conhece um ou outro. Então, existe uma coisa entre perdoar e outra coisa entre como se nada tivesse acontecido. Tem que ter consequência. Não é assim, porque errou e continua do jeito que estão as coisas. Não, tem consequência. Se quiser, um casal foi traído, ele perdoar, perdoa, tem que perdoar. Mas se ele quiser ir embora, é a opção dele, é outra coisa. Se quiser ficar, fica. Agora, se eu fui infiel com ela, ela me perdoa, mas ficar junto... Aqui cada casal sabe. Uma coisa é perdoar, outra coisa é continuar. Outra coisa é eu ser segundo de um pastor, outra coisa é eu ser professor, eu trair o pastor como professor, e outra coisa é eu continuar dando aula. Isso é consequência, isso que tem que ter. 3.1. Oração e jejum. Aí vamos entrar sobre as armas que ele usou. Ao saber que os reinos haviam se unido para virem contra Judá, o rei, apesar do temor produzido com a chegada da notícia, não foi dominado e paralisado pelo medo. Josafá fez uma escolha assertiva. Buscou ao Senhor e somente nele confiou. Um jejum foi instituído pelo rei e, juntamente com todo o povo, buscou auxílio em Deus. Josafá convocou homens, mulheres e crianças até a Jacó, para juntos buscarem ao Senhor em clamor e oração em frente ao templo. O Senhor não desprezou a oração e o quebrantamento de seu povo e os ouviu enviando auxílio. Olha só, na orientação didática, no final, na última
parágrafo diz assim, ó, a igreja terá vitória contra seus inimigos quando todos estiverem na presença do Senhor. Aquilo que ele fez foi convocar. Aqui você pode ver até crianças de colo. Estava lá em frente ao templo buscando. É oração, irmãos. É isso que é a arma poderosa que Deus deu para a gente. 3:2. Atitudes para a vitória. Inimigos unidos a destruição do reino do sul. Josafá é notificado do avanço do inimigo em direção a Judá. O medo é notório. E agora, o que fazer? Ao ver o numeroso exército que vinha contra ele, antes de tomar uma atitude para contra-atacar o seu oponente, Josafá buscou o Senhor e confiou em Deus. Percebemos ainda que Josafá não se prostrou ou teve uma atitude de autocomiseração, mas ficou de pé e fez um clamor. Utilizando as armas da oração e do jejum, Josafá se fortaleceu e pôde encontrar em Deus proteção contra o que marchava contra o inimigo que marchava confiante. Olha só para você ver só, gente. Geralmente, essas pessoas que vêm para EBD, eu sei que tem gente que é justificado. Culto de ensino. Olha, vamos falar para você, eu não conheço o íntimo de todas as pessoas, mas eu sei, pelo pouco que eu convivo, sabe o que é uma coisa que tem? A pessoa gosta de orar. A pessoa tem respeito por Deus, pelo onde congrega. É por isso que está de pé. É por isso que vive, que sabe das informações. Agora, autocomiseração, na verdade, ele fala aqui que ele teve uma atitude de autocomiseração, ou seja, ele ficava se lamentando, se achando um coitadinho, falta de sorte. Tem um monte de gente assim, um coitadinho, não tem sorte. Não é que não tem sorte. Eu que passo por isso. É sempre comigo, o pastor parece que não olha, não sei o que ele tem comigo. É sempre assim, mas também, não frequenta as coisas que tem que frequentar, não põe, que nem disse, não põe a cara a tapa, não está na guerra, não pega uma arma, só fica sentado e só reclama. Mas meu Deus do céu, o pastor vai colocar como? Não dá, né, pastor Cláudio? Atitude. Não tem atitude. E reclama, e fermenta ainda, e espalha o negócio. O senhor comentou aqui de presença, né? Acabei de comentar com a japonesa Cláudia aqui. O senhor vê, era para ter outras pessoas assim? Então. Pela internet. Aí você vê lá, quantos tem assistindo? 1 ou 2 pessoas. Aí, se eu tomar cuidado, eu fico com autocomiseração. Tadinho de mim. Sexta-feira nós começamos um propósito aqui. Eu lembro. A irmã mandou uma mensagem assim para mim no meu WhatsApp. Pastor, vai transmitir? Vai passar pela live? Eu disse a ela, não. Vai estar no culto. Porque se eu falasse que tivesse, às vezes não vem. Então esse negócio de live aí, eu já falei. Atrapalha a presença. Eu já falei no meu pensar. Para mim, a Manília estava falando sobre isso ontem. Para mim, se parar de ter live, para mim é a melhor coisa. É que o pessoal vem, né? Muita gente está deixando de vir se eu falar para assistir pela. Eu falar para a Ana Laura, nós não vamos fazer mais, a Ana Laura vai continuar vindo na igreja, não vai ter live. Então, e outra, o que vocês dois estão falando, sabe o que eu não sei percebendo de vocês? A igreja que eu pastoreei, quando eu voltar a pastorear uma igreja que eu tiver, uma coisa que eu sou, não é que eu sou contra, mas é que eu não sou muito a favor, é colocar os hinos da harpa e a Bíblia, colocando tudo lá em cima, assim, ó, escrito. Não leva a harpa para a igreja, por quê? Porque lá na igreja coloca o telão. Facilita tudo, mas isso aí a pessoa não usa mais, não pega mais na Bíblia, numa harpa. Se a pessoa for cantar uma harpa, você pede para abrir a Bíblia em Corinto, a pessoa abre a harpa, você vê que as pessoas fingem que achou, até está fingindo que está, mas não está nem no livro. O celular é uma ferramenta muito boa, você põe a Bíblia lá, você põe a harpa lá,
né? Mas você quer conhecer um cristão é quando ele carrega a Bíblia física. Quando ele carrega a Bíblia ou debaixo do braço, não importa onde vai carregar, mas ele carrega a Bíblia física. Eu tenho Bíblia no meu celular, eu tenho na harpa. Mas é a melhor coisa que tem. Só que é tão gostoso você pegar o livro. Porque verdade. Né? Só tem aquilo aqui você já escolhe. Não, aí você está lendo, daqui a pouco baixa lá uma mensagem lá, você para de ler para ver a mensagem. É assim mesmo. Então é complicado, né? Vamos lá, 3.3 e conclusão. 3.3. Em meio às crises, o segredo é adorar. Inúmeros episódios das Escrituras nos mostram a importância de adorar ao Senhor por meio de louvor. Há que se destacar também que o Senhor separou a tribo de Levi das descendências de Jacó, para dedicar sua vida em adoração a Deus. O texto de 2 Crônicas 20, 15 a 22 nos transmite importantes lições em meio às crises. Primeiro, permanecer atento à palavra de Deus, atentar para a orientação específica para o momento, considerando que nem sempre foi determinada tal atitude, ou seja, descer contra os oponentes, mas não pelejar, e sim estar em pé e ver. Observar em todos os momentos, palavra de Deus, fé, oração e louvor. Paulo e Silas também oravam e cantavam, mesmo na prisão. Aí, ó, eu sinceramente, não é medo, mas tem hora que eu vou orar, porque não é tudo que eu vou entrar para resolver. Eu não vou fazer isso daí jamais. E outro, tem que saber onde eu estou. Tem gente aí que precisa saber. Salomão diz que aquele que entra em questão alheia é como tomar um cão, né? É como pegar um cachorro grande pela orelha. Pela ele vai morder ele. Vai mesmo. Não sabe nem onde pega. Ele pega, briga mesmo. Não sabe nem o que está acontecendo. Já vai se metendo na. Quanta gente não sabe nem o que está acontecendo dentro do meio. E eu morre. Morrendo. Isso, quantos ministérios que já perderam assim? Quantas pessoas já se desfaleceram, machucadas, também vai se meter, não é para se meter. Nós dá uma raiva desse tipo de pessoa, dá uma tentação. Na sua vida você está entrando na conversa dos outros aí, mas sempre a gente desrespeita, né? Mas mais do que dá vontade, dá. Conclusão, para a gente encerrar. Obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército. Enquanto louvavam, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor, e Ele guerreia as nossas guerras enquanto formos fiéis a adoradores. Enquanto formos, porque depois que não for, às vezes por causa de né, a gente perde uma batalha, né? Por causa de um abençoado, né? A gente perde uma batalha. Mas somos povo do Senhor e Ele guerreia as nossas guerras enquanto formos fiéis adoradores. Obrigado, Deus abençoe.